Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo plantão de discussões e esclarecimentos de dúvidas. Eu sou o professor Roberto e, juntamente com o professor Fabrício Azevedo Voltarelli, somos os responsáveis pela disciplina de Fisiologia do Exercício do curso de pós-graduação em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. Hoje a gente vai fazer a nossa segunda atividade, primeira da segunda semana, tá? E eu estabeleci um roteiro aqui para a gente segui-lo. Bem, inicialmente, conforme descrito no roteiro, eu vou fazer a apresentação do cronograma da semana, das nossas atividades semanais. Vou abordar um pouquinho do que a unidade 2 nos traz sobre sistema imune, câncer e exercício físico. Posteriormente, irei falar da atividade avaliativa 2, irei pontuar cada uma das 8 questões dessa atividade avaliativa. Posterior a isso, vou falar sobre as dúvidas apresentadas. Não foi encaminhada por e-mail, mas teve dúvidas pelo grupo hoje do WhatsApp, né? Permitirei que vocês façam perguntas, caso assim desejam, e passo para o encerramento, tá bem? Seguindo, no nosso cronograma semanal, a gente começou na segunda-feira, no dia 11/10, a nossa segunda semana, tá? Para a nossa segunda semana, a gente tem 2 eventos síncronos, que é o plantão, no dia de hoje, e no sábado é a aula expositiva com o professor Fabrício Voltarelli, tanto no período matutino quanto no período vespertino. Tá? E nós temos, enquanto atividade avaliativa, a segunda atividade avaliativa referente à unidade 2 do e-book, né? Ela corresponde a 30% da nota total da participação de vocês na disciplina, e ela deve ser encaminhada para a gente até o dia 17/10, tá bem? Que é o domingo, até as 23h59. Até o último minuto do domingo, vocês podem encaminhar ela para a gente, para estar dentro do prazo estabelecido para vocês encaminharem as atividades. Ok? Alguma dúvida em relação ao cronograma? Beleza, então vamos adiante. Bem, entrando agora no nosso segundo tópico do roteiro, né? Eu vou relembrar um pouquinho o que a gente falou na aula anterior, que a gente falamos que o câncer é uma doença genética, mas não necessariamente hereditária. Falamos um pouquinho da epidemiologia e da fisiopatologia do câncer, das causas das mutações adquiridas, dos tipos de câncer, nomenclaturas de câncer, principais tratamentos e a prevenção ao câncer. Hoje, a gente vai entrar na unidade 2, falar um pouquinho de sistema imune, câncer e exercício físico. A unidade 2, ela é distribuída em 5 capítulos, sendo que o capítulo 1 fala de efeitos do câncer no sistema imune, o capítulo 2, do exercício físico e sistema imune e respostas agudas, capítulo 3, exercício físico, sistema imune e respostas crônicas, o 4, respostas do sistema imune ao exercício físico associado ao câncer, e o capítulo 5, exercício físico e câncer, estudos clínicos. Bem, o e-book de vocês ele é bem didático nessa transparência em trazer informações para vocês relativos a cada um desses tópicos que abordam. E o programa de vocês de pós-graduação oferece uma disciplina relacionada ao sistema imune. Então aqui a gente só vai falar um pouquinho do sistema imune, porque ou vocês já tiveram uma disciplina ou vocês terão ela adiante, tá bem? Claro, né, quando a gente diz um pouco do sistema imune, a gente fala um pouco da origem, de onde que vêm essas células, né? O sistema imunológico, ele é responsável por defender o nosso corpo de diferentes tipos de infecções e de doenças. Várias células, ela compõem o nosso sistema imunológico. E as células do sistema imune é derivada de 2 proteínas progenitoras, né? Os elementos sanguíneos, assim como essas células do sistema imunológico, são derivadas basicamente de 2 tipos de células, que são as células estaminais progenitoras, tanto as mieloides quanto as linfóides, né? E a partir dessas células progenitoras, mieloide e linfóide,
após um processo chamado de processo de amadurecimento celular, surgem as nossas células, tanto no sangue quanto no tecido, já madura para exercer as suas funções, né? E aqui estão as células do sistema imunológico, né? São as células granulócitas, os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, e as células agranulócitas, né? Que são os monócitos e os linfócitos, além das células natural killer, né? As células exterminadoras naturais, cada uma exercendo as suas funções. Quando observamos ali um leucograma, uma distribuição, quando fazemos um exame sanguíneo para verificar como está ali o sistema imunológico momentâneo, a gente observa essa distribuição no nosso leucograma, né? Em que temos ali os monócitos, que correspondem a 2 a 8% do total das células do nosso sistema imunológico, os linfócitos, que tem a segunda maior prevalência, que é entre 20% e 33%, os basófilos, eosinófilos e os neutrófilos. Os neutrófilos são o que apresentam a maior frequência, de 51% a 65%. Quais são as principais funções, né, originárias para essas células? Os monócitos, eles passam no sangue, eles não são considerados totalmente maduros, né? Então, a sua principal função está relacionada a sintetizar macrófago nos tecidos, tanto os macrófagos do tipo M1 quanto do tipo M2. Já os linfócitos é a nossa principal sistema de defesa imediata disponível no nosso organismo. Elas têm subdivisões em células B, em células T, em células NK. As células T são as que destroem as células infectadas e danificadas do corpo, causando ou promovendo ali a citotoxicidade, sinalizando para que as células B entram em ação, né, que produzem anticorpos e se associam também à memória imunológica. E as células B, elas são responsáveis pelas respostas imunes adaptativas, a defesa específica contra micro-organismos patogênicos e a produção de anticorpos. E as células NK possuem a capacidade de atacar e destruir células hostis ao corpo humano. Já os granulócitos, né, os basófilos especificamente, que correspondem a ter um valor relativo muito baixo, a 1% ali no máximo das células do nosso sistema imune, tem a função de liberar heparina nas áreas de invasão do organismo para evitar a formação de coágulo, né, e permitir a fácil migração dos neutrófilos para a defesa contra o organismo, visto que os neutrófilos são as células que mais apresentam no nosso organismo. E tem a função primária de englobar e digerir micro-organismos invasores, promovendo ali a fagocitose, né? E possui uma subdivisão de N1 e N2. O neutrófilo N1 ele é responsável pela inibição do câncer e o N2 pela progressão do câncer. Então, observe que eles possuem funções diferentes dependendo ali das suas subdivisões. Já os eosinófilos, eles têm relação com respostas alergênicas principalmente. Essas aqui são algumas das funções das células do sistema imunológico, não são todas elas, né? Mas, de modo geral, essas células ela contribuem para o nosso mecanismo de vigilância, que tem a função ali de controlar a infecção do patógeno oncogênico, aqui já relacionando o sistema imune com o câncer, promover a resolução da inflamação local para prevenir o estabelecimento de um microambiente inflamatório crônico e tumorigênico, e eliminar as células potencialmente transformadas, né? Porque os tumores eles possuem e adquirem características que favorecem a sua sobrevivência, né, e o seu desenvolvimento. Entre elas estão a capacidade de manter a sinalização proliferativa, evadir de mecanismos supressores de crescimento, resistir à morte celular e perpetuar a sua capacidade replicativa, induzir a angiogênese e ativar a invasão e a metástase. Então, você percebe que o ambiente, ou o microambiente, como cientificamente é chamado, tumoral, ele faz com que exista um favorecimento utilizando as funções do nosso próprio sistema imune, transformando as nossas células para que ele seja promovido, né?
Então, ele utiliza-se desse meio, desse mecanismo para favorecer esse tipo de acontecimento, né? Nós temos um sistema de vigilância imunológica contra o câncer bastante efetivo, né? Além daquela parte que eu disse no plantão anterior, relacionada à mutação no DNA, que durante a sua replicação nós temos inúmeros mecanismos para combater a mutação ou para não permitir que ela ocorra ou que corrija os erros que foi cometido pela replicação. Após o surgimento dessa mutação, ainda existe um sistema muito grande atrelado ao sistema imunológico a fim de combater e eliminar as células neoplásicas, né? No entanto, uma mudança imunológica faz com que o sistema imune ele interaja com as células alteradas, passando a promover a oncogênese e o crescimento tumoral, né? Isso é conhecido como dualidade do sistema imune. Olha que coisa. O câncer ou a oncogênese utilizando do nosso sistema de proteção para se perpetuar naquele poder, né? E essa dualidade, ela perpassa por 5 etapas, né? A etapa principal é a etapa que a gente conhece chamada de vigilância imunológica. É a primeira dela, é o sistema imune realizando ali as suas funções protetoras que elimina com sucesso as células malignas. As células T e as células B, fazendo o aumento da atividade citotóxica, promovendo respostas humoral, fazendo a eliminação das células neoplásicas, a atividade citolítica realizada pelos mastócitos. Isso é o sistema de vigilância imunológica funcionando de modo adequado, né? Após o surgimento ou a perpetuação de alguma mutação que seja insistente e o sistema imunológico não consiga controlar a sua proliferação, né, ou o seu aumento, a gente passa por um processo chamado de imunosseleção, né, que é a segunda parte da dualidade, né? É o equilíbrio entre o sistema imune e o tumor, ele é atingido, né? E durante esta fase, dependendo da taxa de mutação da célula, o que cria rapidamente clones resistentes à morte ou a capacidade de autorrenovação, a função de vigilância imunológica é incapaz de eliminar todas as células aberrantes, né? Aqui começa o problema. Quando o seu sistema imune ou do seu paciente ou da população que você está investigando não consegue mais fazer o controle dessas células mutadas que estão sendo replicadas, né? E aí pode vir gerar a terceira fase da dualidade do sistema imune, chamada de escape imunológico, que resulta em uma alteração do equilíbrio, favorecendo o crescimento tumoral, né? Após esse favorecimento do crescimento tumoral, o organismo passa por um processo chamado educação ou cooptação imune, em que uma das funções roubadas pelo estroma tumoral das células imunes é a capacidade de estimular atividades regulatórias imunológicas, né? E aí, após essa educação ou reeducação dessas células que faria essa regulamentação imunológica, as células tumorais ela promove o desligamento das respostas fagocíticas e citotóxicas, enquanto promove o remodelamento tecidual, favorecendo a tumorigênese, ou seja, o surgimento do tumor sólido, né? E após a perpetuação de todo esse sistema, né, há a progressão tumoral, que é a quinta fase desse sistema de dualidade promovida pelo sistema imunológico. Esse processo de progressão tumoral, ele resulta na progressão do tumor, fase que favorece ali o crescimento do tumor e a sua invasão dos locais, promovendo as metástases, né, como a gente chama normalmente, em que o tumor ainda era um tumor local, uma massa nova, uma neoplasia que está localmente para um tecido próximo, vizinho, mas pode sair do intestino e para o fígado, né? Tem uma pergunta aqui. Professor, só um pouquinho, gente.
Existe um cronograma para essas fases? Érica, boa noite. Obrigado pela pergunta. Ela eu creio que você está perguntando relativo a tempo, né? Se existe um tempo. Não tem um tempo determinado para isso. Ela ocorre nessa sequência, tá? Mas depende muito de resposta ao organismo, né? Se esse organismo tem um sistema imunológico mais perpétuo, se ele já tem um sistema imune deprimido, se ele já tem uma doença recorrente, né? Se a pessoa, por exemplo, vive com HIV, com sistema imunológico deprimido, ela pode ter um agravante relacionado a isso, tá? Então, em relação a tempo, é difícil determinar, né? É a individualidade biológica de cada um. Inclusive, mesmo passando por algumas fases, o próprio sistema imune pode conseguir retroceder, né? Fazer com que aquele câncer não progrida. Por isso que nem todos os casos de câncer, por exemplo, eles são metastáticos. Tudo bem? Espero ter te respondido. Vou voltar aqui. Bom, e algumas características protumorais promovidas, né, por esses mediadores inflamatórios são o aumento da sobrevivência, né, e proliferação celular, angiogênese, porque ele precisa se alimentar, então ele promove a irrigação dessa massa tumoral que foi gerada, tá? Permeabilidade vascular, perda da dependência de ancoragem, porque ele se inicia ancorando em um determinado tecido, né, um determinado órgão. Posteriormente, ele não necessita mais dessa ancoragem, porque ele já teve permeabilidade vascular, já promoveu angiogênese, já proliferou as suas células. Para que ele precisa ficar ancorado? É como se a pessoa que está com câncer já tem um novo órgão ali praticamente, porque ele se alimenta independentemente dos outros órgãos originários, né? O que isso aumenta a capacidade da célula tumoral de promover aí a invasão à metástase, né? Além disso, né, além dentre esses fatores que eu já citei, né, os fatores inflamatórios que promovem um microambiente protumoral, existem alguns específicos, né? Eles são o TGF-beta, que promove a proliferação de células mesenquimais e facilita a invasão e metástase do tumor de células que passaram pela transição do epitélio mesenquimal. E o FGF são os principais, né, que é o fator de crescimento de fibroblastos, que é o gatilho mitogênico para fibroblastos, que são células endoteliais e das células epiteliais, né? E onde que entra, né? Tudo parece um evento, parece não, ele é um evento cascata, né? Ele começa a acontecer, ele inicialmente é imperceptível e a pessoa normalmente apresenta alguns sintomas quando já está praticamente ali na fase 4 desse evento que eu relatei aqui para vocês. De 5 fases, quando a pessoa percebe, já está na quarta fase, né? O que pode ser feito, né? Qual que é o efeito de uma prática regular de exercício nisso tudo? A gente sabe que, por si só, o exercício ele promove ganhos relacionados à parte psicossocial, à parte física do paciente, à parte biológica do paciente, propriamente dito. Tem melhoras as respostas imunológicas, tem melhoras em combate às espécies reativas de oxigênio. Enfim, então, existem muitas coisas que já são comprovadas, mas não na população com câncer, né? Tudo isso que eu relatei para vocês, existem inúmeros estudos na população saudável, mas na população com câncer ainda a gente passa por essa nova necessidade de análise, de testagem, enfim, para verificar se as respostas são semelhantes, visto que o organismo dele está respondendo de modo diferente o principal mecanismo de proteção do organismo, que é o sistema imunológico. Mas o que a gente tem visto? O sistema imune ele é complexo, né? É um sistema formado de células e moléculas que funcionam para proteger o hospedeiro da invasão de micro-organismos, prevenindo doenças e facilitando a recuperação. Mas será que a gente pode pegar um indivíduo doente, com câncer, e colocar ele para fazer exercício? Quais são as principais respostas já observadas
no que diz respeito ao treinamento, a uma sessão de treinamento, né, a resposta aguda desse treinamento. Uma única sessão de exercício tem efeitos drásticos no número total e na composição dos leucócitos circulantes, né? Por exemplo, existe uma leucocitose que aumenta de 2 até 5 vezes após o exercício físico. Então, existe uma cascata de eventos fisiológicos que faz com que esse sistema imune imagine que está sendo atacado e, devido à prática de exercício físico, promova essa cascata de leucócitos circulantes, né? Desse modo, né, muita gente acredita que não se deve levar o paciente que já teoricamente está debilitado a fazer a prática do exercício físico. E essa leucocitose ela tem uma maior predominância aí dos neutrófilos e dos linfócitos, visto que eles já são predominantes no sistema imunológico, né, o primeiro e o segundo com maior predominância. E o principal fenômeno associado à não prática do exercício físico é que a sessão aguda promova uma imunossupressão, que foi defendida por Peterson em 1994, que a gente conhece ou chama ela até hoje, né, de janela aberta, ou open window, né? O que acontece aí? Nos primeiros momentos, logo após a prática de exercício físico, devido ao aumento provocado aí da leucocitose, existe um aumento também dos linfócitos circulantes disponíveis, né? E esse aumento, ele acarreta um efeito cascata adiante e é a sua queda, abaixo, inclusive, de níveis normais circulantes, né? E acredita-se que, devido a essa linfocitopenia, existe uma janela de oportunidade provocada por eventos do tipo de situação de vulnerabilidade, uma janela de oportunidade de vulnerabilidade imunológica, né? Podendo uma simples gripe causar um dano muito grande para essa população que já tem o sistema imunológico deprimido. Contudo, né, essas supostas alterações na imunidade, normalmente elas são avaliadas na mucosa, né, na mucosa nasal ou na saliva, né? E essas alterações da imunoglobulina salivar após o exercício, ela pode não se associar com um período longo de supressão. E existem alguns estudos mais recentes, né? Esse da Peterson é de 1994, que discorda dessa situação de janela aberta, né? De linfocitopenia promovida pelo exercício, tá? Mas por via das dúvidas, né, na hora de orientar e realizar a prática de exercício de um paciente que nunca fez exercício, ou que está há 10 anos sem praticar nenhum exercício e é um paciente seu oncológico, né, é importante que você comece essa prescrição de modo progressivo, né, assim como você faria com uma pessoa saudável. Você não vai colocar ela para fazer exercício a 80% do VO2 máximo, a 90% da repetição máxima, enfim, de uma prescrição de exercício. Você vai fazer isso com cuidado. E com eles você vai ter um pouquinho mais de cuidado ainda, ok? Além disso, o exercício, a resposta aguda do exercício promove aumento do débito cardíaco e no fluxo sanguíneo, que faz com que os leucócitos aumentem na circulação. Ou seja, por si só, o evento cascata promovido por uma única sessão de exercício físico já promove o aumento de leucocitose disponível, aumento de leucócito, perdão, se a leucocitose já está no sangue, aumento de leucócito disponível na circulação dessa população. Bom, e quanto ao exercício crônico, ao treinamento propriamente dito? Bom, como a gente está num período do tempo aí que se fala muito de vacina, né? Quem realiza exercício tem melhores respostas no que diz respeito à ação à vacina, né? O treinamento físico ele é capaz de afetar positivamente a resposta da produção desses anticorpos induzidos pelas vacinas. Promove a redução da inflamação sistêmica, né? A liberação de interleucina 6 pelo músculo esquelético durante o exercício resulta em subsequente aumento de interleucina 10 e do antagonista do receptor interleucina 1, que são considerados anti-inflamatório.
Lembrando que a interleucina 6 ela é anti-inflamatória quando produzida pelo músculo, ok? E contribui para efeitos positivos em combate às espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio, que são extremamente danosas para o DNA. E se a gente associar o dano ao DNA a mutações gênicas, quanto mais exposto você tiver as espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio, pior é para o seu organismo e uma possibilidade maior de ter a gênese do câncer, né? De promover uma oncogênese aí. E para falar um pouquinho sobre as espécies reativas de oxigênio, eu trouxe dois trabalhos que é do nosso grupo de pesquisa aqui. Um é relativo à minha minha dissertação de mestrado, que fala sobre o treinamento aeróbio de natação, aumenta a atividade de enzimas antioxidantes e o conteúdo de glicogênio no músculo esquelético de animais. Não faço extrapolações para humanos, né, mas nós realizamos recentemente em humanos com interleucina 10 e interleucina 6, também observamos o aumento. Mas observamos aqui dois grupos, tá? O grupo sedentário, esse da esquerda, e o grupo treinado é o da direita. Em cada uma das figuras vocês vão ver que tem SG e TG. TG é sempre o treinado. E essas três figurinhas aqui menores é as atividades das enzimas antioxidantes, catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase. Tá? E a gente observa que o treinamento aeróbio de natação, os animais faziam um treinamento aeróbio 60 minutos por dia, durante 5 vezes por semana, né? Como se você fosse para a academia aí todos os dias, promoveu uma regulação positiva com aumento das enzimas antioxidantes. E o melhor de tudo é esse resultado dessa figura maior aqui. O que significa ela? São as substâncias que reagem ao ácido barbitúrico, que é um marcador de peroxidação lipídica e degrada a membrana plasmática, tanto do citoplasma quanto do núcleo da célula. Quanto maior for esse valor, significa que maior a degradação está sofrendo. Então, os animais que treinaram, além de ter maior quantidade de enzimas antioxidantes, tiveram menor malondialdeído encontrado nos seus músculos esqueléticos. Né? E um outro estudo que a gente realizou também, que mostra os efeitos do treinamento físico combinado no sistema imunológico, físico e bioquímico e parâmetros bioquímicos de indivíduo com HIV e AIDS, ou seja, são indivíduos que têm o sistema imunológico comprometido devido à patologia, devido à infecção. A gente observou que as células T, tanto CD4+, quanto CD8+, tiveram uma melhora com treinamento físico. A CD8 não foi uma melhora estatisticamente significativa, mas a CD4 sim. E a razão de CD4 por ter CD8 não teve diferença estatística. Isso é importante, porque apesar de não ser estatístico as diferenças, a gente percebe que houve um incremento na média. De modo geral, aparentemente, essa população teve uma melhora no sistema imunológico realizando exercício físico todos os dias da semana. Treinamento físico combinado. Começava com treinamento de força e depois ia para o treinamento aeróbio de caminhada. E foi dosada as mesmas enzimas do estudo anterior, ó, superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Esse grupo da esquerda é o grupo treinado, e o da direita, a barrinha da direita aqui, é o grupo aqui é o grupo anterior e posterior, né? É o pré-treino e o pós-treino. A gente percebe que houve uma regulação do sistema imunológico dessas pessoas, né? Assim como do sistema de redução e oxidação. Já as substâncias que reagem ao ácido barbitúrico também houve redução no período pós-treinamento. Então, a gente observa que o treinamento físico, aqui no caso, os dois treinamentos são crônicos, um de 8 semanas, outro de 20 semanas em humanos, eles promoveram uma melhora no que diz respeito ao estado de redução e oxidação desses pacientes, mostrando que, tanto para animais quanto para humanos, né, no caso desses dois estudos, a gente observa que o treinamento protegeu a célula dessas pessoas, né, dos animais e das pessoas que vivem com HIV. E foi bem, bem bacana mesmo. Bom, em relação a pesquisas científicas relacionando o sistema imune, o exercício físico e ao câncer,
As primeiras pesquisas ocorreram em 1944, né, também com animais. Sempre as primeiras pesquisas serão, né, estudos pré-clínicos, né, com animais. Dificilmente vai fazer um tipo de intervenção diretamente com humanos, né, a não ser as excepcionalidades, como aconteceu agora no caso das vacinas, né. Em 1944 foi observado aí o exercício físico que atenua o crescimento tumoral em modelos de câncer em roedores. Colocaram esses animais também para fazer exercícios de natação sem sobrecarga. Só colocava eles na água, eles ficavam se mexendo na água durante 1 hora e verificaram que o exercício atenuava o crescimento do tumor, né? Então começou nesse período a se entender que a prática regular de exercício para a população com câncer, ou seja, ela já tem o câncer, parece ser bacana, parece ser uma coisa importante, né? Outro exercício, outro trabalho aqui já com seres humanos, publicado em 89 e 87, verificou que existia uma relação entre obesidade, alterações promovidas por causa da obesidade no sistema imune devido ao processo inflamatório, né? Hoje eu creio que vocês já reconhecem, sabem que a obesidade é uma patologia, não é uma questão mais relacionada à beleza, mas sim à saúde, né? Porque ela promove alterações no sistema imune. Pessoas obesas vivem em um processo inflamado, o organismo dessa pessoa está inflamado, que leva a maiores riscos de câncer, né? E aqui começaram também a surgir as hipóteses de que o exercício físico regular pode prevenir ou tratar o câncer. Então, vocês percebem que é recente os estudos relacionados à prática de exercício físico e o câncer, porque em 1980 você já tinha inúmeros trabalhos publicados mostrando a relação da prática de exercício físico e doenças coronarianas, né, ou doenças circulatórias. E apenas aqui, quase em 1990, que começaram a se fazer a relação da prática regular de exercício físico para prevenir ou para tratar o câncer, né? E o primeiro estudo clínico envolvendo os pacientes com câncer de mama foi mostrado em 2001, mostrando que o exercício físico foi capaz de atenuar os efeitos colaterais do tratamento. Olha que bacana. Todos os efeitos colaterais relacionados ao tratamento, como náusea, vômito, tudo bem, Daniel, boa noite. Indisposição, enfim, foi verificado que a prática regular de exercício ela promoveu uma diminuição ou atenuou minimamente esses efeitos, né? Com isso, atualmente, os principais objetivos para a intervenção com exercício são para verificar a regressão da doença e a sobrevida livre de doença, a redução dos efeitos colaterais do tratamento convencional, que é cirurgia, quimio e rádio, né? E o aumento da efetividade no tratamento. Hoje são os principais objetivos e era um dos nossos objetivos, por exemplo, com o nosso projeto anterior à pandemia, que a gente não conseguiu finalizar porque teve que ser suspenso. Tudo bem? Bom, em relação à unidade 2, a nossa conversa era essa, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Posso seguir para a atividade avaliativa? Bom, então vamos lá. Seguimos. Atividade avaliativa, como eu disse para vocês, ela é baseada na unidade 2 do e-book de vocês. Então, as respostas para todas as 8 perguntas, elas vão estar naquela unidade ali, tá bem? Eu evito trazer muitas informações de fora para facilitar a leitura de vocês e as respostas relacionadas às suas atividades avaliativas. Que está bem bacana também, o e-book de vocês traz muita informação, tá? E a primeira pergunta diz o seguinte: diariamente o nosso organismo reage a ataque de vírus, bactérias e outros micro-organismos por meio do sistema imunológico. Complexo, o sistema imune é composto por milhares de células com diferentes funções responsáveis por garantir a defesa do organismo e por manter o corpo livre de invasores e doenças. A principal defesa do nosso corpo são as células leucocitárias, conhecidas também como glóbulos brancos, que, por sua vez, são classificados pelas suas estruturas em granulosos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e agranulosos, que são os monócitos e linfócitos. Representando aproximadamente 30% dos leucócitos, os linfócitos
tem uma função específica no combate às infecções e também no combate ao câncer. Na verdade, os autores apontam os linfócitos como o nosso principal combatente ao câncer, nossa principal célula do sistema imunológico que combate o câncer. E ela é dividida em 3 tipos. Quais são esses tipos? Ali tem as 3 opções para vocês, é só vocês marcarem uma das opções. Só tem uma correta, só é possível marcar uma opção. A segunda diz, dentre as funções exercidas pelo sistema imunológico, o mecanismo de vigilância mantém um controle constante sobre as células somáticas, com o intuito de protegê-las frente a possíveis alterações que venham a sofrer, transformando-as em células cancerosas. Assinale as alternativas que apontam o que este mecanismo realiza. Gente, quando tiver quadradinho, significa que você pode marcar mais de uma opção. Tá? Então, assinale as alternativas que apontem o que estes mecanismos realizam. Aí você marca aí quantas você desejarem. Cuidado, não marque uma errada, porque isso vai tornar toda a questão, toda a resposta incorreta. Você perde todos os pontos. Número 3. As células tumorais apresentam alterações na composição de suas proteínas de superfície celular, resultando na expressão de antígenos associados ao tumor. Deste modo, o sistema imune reconhece-o como um invasor. Então, as células de defesa entram em ação a fim de eliminar as células tumorais. Ademais, o microambiente tumoral libera citocinas, fatores de crescimento, dentre outros fatores que promovem mudanças oncogênicas, criando um ciclo positivo para a progressão do câncer, através de mediadores inflamatórios pró-tumoral. Deste modo, relacione as colunas apontando quais são as células ou mediadores antitumorais e pró-tumorais. O que tem que fazer aqui? Nós temos 2 colunas, antitumoral e pró-tumoral, e você vai me dizer, o neutrófilo do tipo N1, ele é antitumoral ou pró-tumoral? Você só pode marcar um em cada linha aqui. As células dendríticas, ela é antitumoral ou ela é pró-tumoral? E assim sucessivamente, ok? A número 4 diz, recentemente, algumas pesquisas têm mostrado alterações imunológicas apontando a interação do sistema imune com células alteradas, promovendo a oncogênese e o crescimento tumoral. Essa dualidade do sistema perpassa por 5 etapas. A. Vigilância imunológica. B. Imunosseleção e imunoedição. C. Escape imunológico. D. Educação do sistema imune e progressão do tumor. Relacione as etapas com a descrição de cada fenômeno. O que a gente vai fazer aqui? Vocês vão fazer a leitura disso aqui e vai marcar qual das etapas corresponde ao que está escrito aqui. Fase que favorece o crescimento, invasão e metástase. Poxa, isso aqui com certeza é progressão do tumor. Então você vai marcar na E, ok? Já respondi uma aí. Vou tirar um ponto de vocês. Próximo. 5. Já está claro que os leucócitos são afetados por sessão aguda, uma sessão de exercício físico, podendo aumentar de 2 a 3 vezes ao final do exercício, causando leucocitose. Contudo, esse fenômeno é transitório. Durante a recuperação após o exercício, há uma rápida redução de linfócito circulante, conhecida como linfocitopenia, promovendo, hipoteticamente, uma manifestação clínica de vulnerabilidade a doenças durante o período pós-exercício. Qual o nome dado a essa hipótese? Você marca aí, só tem uma opção correta, você marca ela. Número 6. O treinamento físico está associado a inúmeros benefícios ao organismo, e isso também inclui o sistema imunológico. Pesquisas mostram efeitos do exercício físico regular em populações com sistema imune comprometido, a exemplo de obesos, diabéticos e pessoas vivendo com HIV. Apoiado nessa afirmação, marque as opções corretas que demonstram a relação do treinamento físico, exercício físico crônico, e as respostas imunológicas. Quando eu disse para vocês, quando há quadradinho desse aqui pode ter mais de uma resposta correta, tá? Ou até todas podem estar corretas. Verifiquem
e marquem. Número 7. Nos anos 40, surgiram as primeiras evidências apontando que o exercício físico poderia atuar de modo em combate ao câncer. Nos anos 80, verificou-se uma associação entre a obesidade, a alteração do sistema imune e o risco de vários tipos de câncer, surgindo então a hipótese de que o exercício físico poderia contribuir na prevenção e ou tratamento de câncer. Contudo, somente nos anos 2000 ocorreram os primeiros estudos clínicos envolvendo os humanos com câncer e os efeitos do exercício físico. Atualmente, a maior parte dos estudos tem avaliado os efeitos do treinamento físico com cânceres de maior prevalência, mama, próstata, pulmão e colo retal. Descreva em que um programa de treinamento físico pode contribuir para melhorar na vida de pessoas vivendo com câncer. Eu acho que aqui é uma resposta aberta, vocês podem responder baseado nas suas leituras, baseado na aula de sábado, enfim. Pode elaborar a resposta de vocês aí. E por último, em 2001, foi realizado um dos primeiros ensaios clínicos envolvendo os pacientes com câncer, pelo grupo de pesquisa de Ronen Siegel. Em 2007, Corney, 2007, este mesmo grupo acompanhou 242 pacientes com câncer na mama e compararam os efeitos do treinamento de força e aeróbio sobre a fadiga, composição corporal e efeitos psicossociais. Quais foram os principais achados relacionados a cada tipo de treinamento? Aqui também tem as duas coluninhas, né, treinamento de força e aeróbio, e aí você vai marcar a opção correta. Treinamento de força, teve aumento de massa magra? Treinamento aeróbio, teve aumento de massa magra? Eles fizeram uma comparação dos tipos de treinamento. E aqui, eu já vou aproveitar o gatilho, foi onde surgiu a dúvida de hoje lá no grupo. O Leopoldo mandou para a gente lá a pergunta, professores. O treinamento de força promoveu o aumento de massa muscular. Acredito que o aumento do peso também pode ser observado. Neste caso, o percentual de gordura não diminuiu também? O primeiro ponto já foi apontado diretamente pelo professor Fabrício, né? É que existe uma variação do tipo de análise que é feita, do modo que é empregado, como esse tratamento é observado e os tipos de respostas possíveis em pessoas com câncer. Eu disse que existem inúmeras características que fazem com que essa população seja muito heterogênea, com respostas muito diferentes ao mesmo tipo de tratamento. Muitas vezes elas fazem um tratamento semelhante, mas um pode ficar obeso e o outro pode sofrer sarcopenia. E um terceiro pode ter a obesidade e a sarcopenia de modo semelhante. Então, é muito característico. Mas a pergunta número 8, ela está sendo embasada no estudo de 2007 aqui, Corney et al. Em 2007. Então, baseado nesse estudo, quais que foram os achados dele? Então, particularmente para essa resposta, vai ter que ser observado lá no e-book de vocês, esse estudo aparece, e fazer a resposta correta. O que ele disse realmente tem um embasamento matemático, né? Que existe um aumento de uma proporção, a outra proporção vai reduzir. Quando se fala em redução de percentual de gordura, se você teve um aumento do percentual de massa magra, automaticamente vai haver uma redução do percentual de gordura. Tá? Foi o que eu mandei no áudio também para ele em resposta lá no grupo. Indo para outra dúvida, a Daniele perguntou também para o professor. Oi, boa tarde, professor. Aproveitando que o grupo está em movimento, eu gostaria de saber mais sobre as células somáticas, como, por exemplo, como funciona, porque ela pode se tornar uma célula cancerígena. Pode responder no plantão, não tem problema. Desde já agradeço e até mais. Bom, para a gente entender, né, um pouquinho. Daniele, obrigado pela pergunta, bem bacana, é interessante a sua pergunta. As células somáticas, gente, são quaisquer células responsáveis pela formação de tecidos e órgãos em organismos multicelulares, né? Esta classificação, ela engloba todas as células diploide do corpo humano, né, que se replicam apenas por processo de mitose e que, portanto, não estão envolvidas diretamente na reprodução. Então, todas as nossas células
com exceção das células reprodutivas, né, são células somáticas e estão ali nos nossos órgãos e nos nossos tecidos. Tá bem? E a resposta do professor também foi interessante. Ele respondeu, boa questão. Na verdade, o câncer normalmente se origina a partir de um DNA que sofre alteração ou mutação em uma célula normal. Se for uma célula germinativa, né, ou reprodutiva, poderá ser um câncer hereditário, mas não com 100% de certeza. Se por acaso a mutação for na célula somática, há grande chance de o câncer aparecer somente no sujeito e não será passado para outras gerações, né? Chamamos isso de câncer esporádico. E, na verdade, a maioria dos cânceres eles são esporádicos. São poucos os cânceres que são hereditários, né, em torno de 15%. Os outros 85% eles são cânceres causados por epigenética. Ou seja, são aqueles tumores que aparecem mesmo sem a pessoa ter tido casos na família. Está mais associados à epigenética do que com a genética. Isso é estilo de vida. Sedentarismo, má alimentação, estresse, tabagismo, obesidade, etc. É o que determina. E claro, o exercício físico pode ser um grande aliado na prevenção, neste caso. Ele finalizou com uma pergunta, foi claro. Aí, baseado nessa afirmativa dele, eu encontrei um estudo bem bacana com famílias japonesas. Aí eu trouxe para vocês aqui um gráfico para a gente conversar um pouquinho, né? Porque, em teoria, diferenças de hereditariedade ou fatores de risco ambiental, ele pode ser responsável pelas diferentes taxas de câncer observadas em diferentes países, por exemplo, né? Por que em um país tem uma prevalência maior de um tipo de câncer do que em outro? Então, estudos sobre pessoas que se mudaram de um país para outro sugerem que a exposição a fatores de risco para o câncer varia de acordo com a localização geográfica. Então, muitas vezes acreditávamos que estaria maior relacionada com a hereditariedade. Só para observar nesse estudo aqui, por exemplo, no Japão, a taxa de câncer de cólon é mais baixa, né, como você pode observar aqui, e a taxa de câncer do estômago é bem alta. Né? Aqui a taxa de câncer de cólon é cerca de 5 por 100 mil pessoas, e a taxa de câncer no estômago é de 70 para 100 mil pessoas. Né? E nos Estados Unidos isso ocorre de modo diferente. A taxa de câncer de cólon é de cerca de 50 por 100 mil pessoas, e a taxa de câncer de estômago nos Estados Unidos é cerca de 7 por 100 mil pessoas. E aí observaram, nesse estudo aqui, as famílias japonesas que vivem nos Estados Unidos. E olha que interessante que foi encontrado nesses achados. As famílias japonesas que vivem nos Estados Unidos, elas se assemelham em números aos norte-americanos, no que diz respeito ao câncer de cólon, cerca de 40 por 100 mil pessoas. E essas mesmas famílias japonesas que vivem nos Estados Unidos, elas não têm um número tão alto de câncer do estômago, como tem as famílias japonesas que vivem no próprio Japão. Né? Isso mostra que as populações que migram, elas não levam contigo a característica hereditária, e elas adquirem uma característica epigenética geográfica de onde elas estão vivendo. Né? E outro caso que vai intrigar, né? Já que eu mostrei um caso de alteração ambiental, né? Vou mostrar um caso genético que foi, na época, foi muito comentado, né? Então, não sei se vocês vão recordar, né? Mas a Angelina Jolie passou por procedimento para evitar o câncer. Né? O que acontece? A bisavó e a avó dela faleceu de câncer. A mãe dela faleceu de câncer de ovário aos 56 anos, né, após uma luta contra a doença por 7 anos. Ou seja, a mãe dela foi diagnosticada aos 49 anos de idade, com câncer no ovário. Mulher jovem ainda. A tia dela, irmã da mãe, faleceu com câncer de mama aos 61 anos de idade, né, após 12 anos de tratamento contra o câncer. Ou seja, ela também foi diagnosticada com câncer de mama aos 49 anos de idade. O que a Angelina fez? Em 2013, né, quando surgiu muita conversa em torno disso, ela retirou a glândula mamária com 37 anos de idade. E
aos 39, no ano de 2015, ela retirou o ovário e as trompas. Então, ela inibiu 2 tipos de surgimento de câncer na vida dela, fazendo essas retiradas. E aí, isso aqui é moda ou é prevenção? Né? Bom, o que se sabe? Que a mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, no caso, ela tinha a mutação do gene BRCA1, causa defeito na proteína supressora de tumor, deixando as mulheres mais vulneráveis. Né? A probabilidade aumentada para 87% de câncer de mama para quem tem alteração do gene, mutação do gene BRCA1. E para quem tem essa mesma mutação, existe um aumento na probabilidade de 50% para câncer no ovário. Então, gente, claro que para a época era uma coisa recente, mas ela fez um tratamento de prevenção, né? E fazendo a retirada ali da mama e do ovário para que ela não tenha a possibilidade de desenvolver câncer na glândula mamária e câncer no ovário, visto que ela tinha uma história contada de hereditariedade com o surgimento dessa doença, né? E além de viver na mesma localização geográfica. Né? Então, ela tinha 2 fatores que poderiam levar ela a desenvolver esse tipo de doença. Ok? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Um de cada vez, para não tumultuar. Então, vamos seguir, né? Vamos finalizar. Bom, a gente observou, então, no plantão de hoje, que durante a gênese do câncer, o sistema imune é ativado com o objetivo de minimizar a inflamação causada pela doença. Né? A redução da inflamação e a redução do estresse oxidativo e da imunossenescência são alguns dos fatores preditores do exercício físico associado ao tratamento de câncer. E a gente tem observado que estudos clínicos nas últimas décadas têm evidenciado cada vez mais os benefícios do exercício físico para pacientes com câncer. Bem, isso foi o que a gente observou hoje. E caso não tenham nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de vocês, tá bem? Espero que tenha gostado, vai estar disponível logo mais aí para vocês o vídeo para quem não pôde assistir e participar. São caros, só respondendo uma pergunta aqui. Deixa eu voltar aqui que ela sumiu. Professor, a Érica pergunta, professor, até onde eu sei, esses exames para a prevenção que a Angelina fez são caros, certo? Eles são caros, sim, porque é um exame de predição para verificar a possibilidade de mutação, né, de um gene específico. Na época, então, era mais caro ainda, agora talvez um pouco mais acessível. Mas eu sei de casos aqui no Brasil que as mulheres já estão fazendo, que têm, né, possibilidade financeira para fazer a remoção, principalmente da mama, tá, gente? Então aqui já tá acontecendo, não é uma realidade só norte-americana, né? Mas aqui no nosso país esse procedimento já está sendo realizado. Bem, mas o valor eu não sei dizer, mas eu imagino que sim, seja caro devido àquilo que ocorre. Beleza, Érica? Bom, mais alguém, gente? Então é isso, então. Um abraço, boa noite e até